Paz do Senhor. Vocês estão habituados a me ver sempre brincando? Eu, inclusive, falei para a Solange. Eu acho que isso torna o ambiente mais saudável, né? Quando há um certo limite, uma certa qualidade depois desse brinco. Mas eu quero compartilhar nessa manhã algo que na minha comunidade eu tenho trabalhado durante todo esse mês, que é a questão da frutificação. Aloysio Silva, que é um dos grandes referenciais da Igreja Videira, que escreve sobre células, ele diz que cada crente é um ministro. Com isso ele tem a ideia de dizer que cada pessoa pode frutificar, pode para embasar, tomar como algo do que eu estou falando. Eu quero ler Lucas capítulo 6, versículo 44. É uma parábola, duas parábolas ditas por Jesus. Começa no versículo 43, mas eu vou me ater apenas ao versículo 44. E diz: porque toda árvore é reconhecida pelo seu fruto, porque dos espinhos o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. Eu quero me ater a um tema, e é o tema pela árvore se conhece os frutos. A Bíblia, nós já entendemos durante todo esse processo acadêmico aqui, que existe um certo conceito alegórico, poético, existem metáforas, existem ilustrações, e todas essas metáforas, todas essas conotações que estão na Bíblia, em linhas da Bíblia, elas têm a ideia de exemplificar. No Novo Testamento, por exemplo, a mensagem de Jesus, como o professor Vilmar já disse aqui algumas vezes, era tida por parábolas. As parábolas nada mais eram do que comparações. Era a praxis. Jesus explicava a partir da praxis. O cara que era do campo, Jesus tomava uma parábola do campo para ilustrar uma outra coisa. Então Jesus tinha uma ideia de ensinar tanto a cultos e leigos ao mesmo tempo, e os dois públicos entendiam. Talvez aí está o sentido da efetividade da mensagem de Jesus. Porque tanto os cultos conseguiam entender aquilo que Jesus estava dizendo, quanto também os leigos conseguiam assimilar a mensagem de Jesus. Zabatiero, ele tem um livro que nós até trabalhamos aqui com o professor Valdir, e um dos capítulos desse livro de Zabatiero fala sobre a espiritualidade do ensino de Jesus. E é justamente isso que o Zabatiero diz. Jesus pregava a praxis, a mensagem de Jesus. Ela trazia um conceito de espiritualidade, ele ensinava de uma forma que as pessoas saíam dali completamente transformadas pelo poder daquilo que ele estava falando. Hoje eu quero me ater a uma dessas metáforas, entre tantas que existem na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A Bíblia coloca o homem como várias formas. Se você for em Jeremias capítulo 18, você vai lá conseguir entender que aquele vaso na mão do cordeiro é o próprio homem. Mas quando nós chegamos ao Salmo 92, verso 12, o salmista diz: Senhor, planta-me como um cedro e faça-me florescer como uma palmeira. Em Marcos capítulo 8, versículo 24, quando Jesus cura um cego, a primeira coisa que o cego consegue ver são homens como árvore. Então eu quero usar essa conotação. Se eu fosse uma árvore, se você fosse uma árvore, que tipo de árvore seria você? Partindo do Salmo 92, verso 12, quando o salmista diz: eu quero ser um cedro, eu quero ser uma palmeira, florescer como uma palmeira. O cedro, algum tempo atrás eu preguei esse Salmo 92, o verso 12 propriamente, e pesquisando sobre o cedro, eu descobri que o cedro, ele não tem um terreno específico para ser plantado. Você pode inclusive plantá-lo em terrenos inóspitos, onde existem pedregais, em terrenos que talvez não seriam os melhores para se plantar terra. As mulheres que gostam de cultivar aí, sabem que aquela terra preta é melhor para se plantar. Mas o cedro, ele não tem essa exigência. Ele pode crescer em qualquer terreno. E uma ideia do cedro é que enquanto a sua copa cresce sobre a terra a 1 centímetro, as suas raízes crescem ao ano 1,5 metros. E nesse crescimento contínuo, quando o cedro encontra algum obstáculo, alguma pedra, algum rochedo, alguma coisa que possa obstruir o crescimento das suas raízes, ele não cessa o crescimento.
ele tenta de alguma forma desvencilhar, passar por baixo, por cima, pelo lado. De alguma forma as suas raízes continuam crescendo. Talvez seria essa a ideia do salmista. Eu quero que o Senhor me coloque em terrenos inóspitos, em lugares que talvez não haja como produzir. E aí nós lembramos do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tem falta. Ou seja, mesmo plantado em solos, em terrenos que pareçam não frutificar, eu quero continuar a crescer, eu quero continuar com o meu crescimento contínuo. A palmeira, por exemplo, numa tsunami, eu acho que foi na Indonésia, há um tempo atrás, uma imagem que me marcou bastante de tantas reportagens que eu vi, foi a resistência das palmeiras. Mesmo em tribulações, em momentos difíceis, em momentos terríveis, mesmo com aquela tsunami devastando tudo que se encontrava pela frente, você conseguia enxergar as palmeiras com o vento soprando, quase caem, mas elas permanecem de pé. Então, se entendermos como salmista, ser plantado como servo é significar: Senhor, eu quero que as minhas raízes continuem a crescer, e quando houver algum obstáculo no meu crescimento espiritual, me dê a graça de continuar a crescer, me dê a graça de continuar a frutificar. E como a palmeira florescer, como esta palmeira, mesmo que as tempestades, as intempéries da vida me proponham algum momento difícil, me faça resistir e se manter de pé. Em João capítulo 15, Jesus é quem se coloca como uma oliveira verdadeira. Jesus é quem se coloca na condição de uma árvore. E ele diz, a partir de João capítulo 15, que existe uma responsabilidade quando se é entendido pela Bíblia como uma árvore. A necessidade que existe, primeiro, é a frutificação. E a frutificação em João capítulo 15, ela não é uma opção, ela é uma incumbência, ela é uma missão. Capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Frutificar em João capítulo 15, florescer em João capítulo 15, não é uma opção que eu tenho, não é uma escolha que eu faço. A frutificação, render alguma coisa, é uma missão que Jesus me dá. Na minha comunidade, onde eu estou inserido, eu preciso florescer alguma coisa. Ontem eu estava pregando lá na minha comunidade e eu disse: se você não consegue frutificar, se você não consegue produzir, o problema não está na igreja, o problema não está nos irmãos da igreja, o problema está em você, que está desligado da videira. Porque toda aquela que estiver ligado a esta videira, ele tem um compromisso, a frutificação. Em segundo lugar, é entendido em João capítulo 15 que a esterilidade, ou seja, o não frutificar, se torna inaceitável. Capítulo 15, versículo 2: todo ramo em mim Jesus, que não dá fruto, ele tira. Ou seja, Jesus está dizendo: todo aquele que estiver ligado em mim, todo aquele que estiver preso a mim, todo aquele que estiver conectado em mim, essa pessoa precisa frutificar. E se essa pessoa não consegue frutificar, ele corta e lança fora. A esterilidade, ser infrutífero com Cristo, é inaceitável. Não produzir alguma coisa é inaceitável. Não gerar alguma coisa é inaceitável. Em terceiro lugar, nós já entendemos aqui que a Bíblia nos condiciona a esta alegoria de ser como uma árvore. E se eu sou uma árvore, eu preciso entender quais são os meus frutos. E aí nós usamos o texto que tomamos por base, Marcos 6, 44. Se entendemos que somos essas árvores, nós precisamos entender o que eu frutifico, o que eu tenho gerado, quais são os frutos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso nos dá a entender que os frutos, o que produzimos, é aquilo que as pessoas conhecem, é aquilo que as pessoas veem de nós. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Você vai em algum lugar que você não conhece muito bem, vai procurar alguma pessoa, e aí você chega num barzinho, ou numa loja, numa mercearia da esquina, e fala: rapaz, eu estou procurando fulano de tal, você conhece? A pessoa vai falar: não, pelo nome. Aí você começa a descrever a pessoa: não, ela faz isso, faz aquilo, tem isso, tem aquilo outro. E são esses frutos, são aquilo que a pessoa faz,
que dá aquele estalar. Rapaz, você está falando de fulano de tal. E aí você vai então encontrar a casa do fulano de tal. Porque os frutos é o que as pessoas esperam de você. As expectativas das pessoas estão naquilo que você vai gerar, naquilo que você vai produzir. As pessoas estão esperando alguma coisa de você. Na sua comunidade, a maioria aqui, quase todos, com exceção do Arlindo, são cristãos. Na sua comunidade, essas pessoas frutificam, ou pelo menos deveriam frutificar. Nós temos aqui ministros de louvor, temos aqui líderes de jovens, temos aqui pastores de comunidade, temos aqui líderes de organizações dentro da sua comunidade. E as pessoas que estão ali, elas têm uma expectativa em você. E qual é a expectativa? Elas esperam que você frutifique alguma coisa. Elas esperam que você dê fruto. Nós vemos que os frutos são as expectativas quando olhamos em Marcos capítulo 11, versículo 13. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Lembra aquela história da figueira? Jesus estava faminto, com fome, a jornada estava castigando, e ele vê uma figueira de longe, ele vai correndo àquela figueira para ver se encontra algum fruto, alvoroça a folhagem, não encontra fruto nenhum. E às vezes é a mesma visão que as nossas comunidades têm da gente. Elas vão correndo até nós, cheias de expectativas, cheias de boas intenções, de esperar alguma coisa de nós. E quando elas alvoroçam as nossas folhagens, elas nos encontram completamente infrutíferos, completamente sem uma palavra pastoral para dar, sem uma palavra de Deus para dar, sem algo de Deus a transmitir, sem algo de Deus a ensinar, sem algo de Deus para ministrar a vida de outras pessoas. As pessoas esperam de você, elas sempre esperarão de você algum fruto. Elas sempre vão criar expectativas sobre você, porque as pessoas esperam que você produza alguma coisa. Em quarto lugar, e caminho para a minha conclusão, os frutos determinam o tipo de árvore que você é. Os frutos determinam a qualidade da pessoa que o gera, ou da pessoa que está o gerando. E aí nós temos, e eu coloquei aqui como um texto auxiliar, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é os frutos do Espírito, mas antes existem outros frutos, que são chamados frutos da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias. Isso está em Gálatas capítulo 5, do 20 ao 21. Ao contrário disso estão os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, esperança. Contra estas coisas não há lei. Se nos entendemos como parte desse ramo de João capítulo 15, Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Não há como gerar outra coisa senão os frutos do Espírito. E se nós não conseguimos gerar esses frutos, há algo de errado em nós. Ou precisamos pelo menos rever os nossos conceitos. Precisamos pelo menos repensar a nossa maneira de ser até a igreja, a nossa maneira de ser cristãos, a nossa maneira de lidar com a nossa comunidade. Porque se eu não conseguir produzir esses tais frutos, chamado fruto do Espírito, e aí nós lembramos que quando Jesus em João capítulo 14 vai ser assunto, ou pelo menos fala dessa assunção ao céu, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um paráclito. Isso é significar, eu vou enviar alguém que é igual a mim. E se esses frutos do Espírito são provenientes de nós, em João capítulo 15, se entendemos que Cristo é a videira, eu sou o ramo, eu preciso então entender, eu preciso gerar esses frutos, eu preciso produzir esses frutos, eu preciso frutificar na minha comunidade, eu preciso frutificar no bairro onde eu moro, eu preciso me tornar mais relevante, eu preciso ser alguém mais produtivo, eu preciso gerar alguma coisa de bom na faculdade, em qualquer outro ambiente que eu estou.
Não é isso que diz Deuteronômio capítulo 28? Aonde pisar as plantas dos pés, ali será abençoado, tocar as mãos, ali prosperará, não é isso? Nos dá a intenção, nos dá o entendimento de compreender que aonde eu estiver, ali vai ser uma terra boa, vai ser uma terra agradável, vai ser uma terra produtiva, vai ser uma terra abençoada, porque eu estou ali, porque eu tenho a bênção de Yahvé e eu estou pisando sobre aquele lugar. Então essa é a palavra que eu quero deixar a vocês essa manhã, encorajá-los, como eu estou encorajando a minha comunidade, a ser produtivo, a gerar frutos. Esterilidade não é aceita por Cristo. Deus abençoe a sua vida.